estamos tendo alguns probleminhas técnicos, né? A internet aqui da igreja está oscilando, então a conexão caiu e aí retomamos de novo. Então, como eu estava dizendo, para nós é uma alegria muito grande, como igreja, a primeira igreja batista em Pitangui, aqui em Minas Gerais, e começa mais uma live, né? E hoje é algo bem especial, que é o mês da família. Então nós estaremos trazendo uma reflexão a respeito da família, a família dos dias de hoje, a família que está inserida na sociedade, com os seus valores, com os seus princípios, as novas famílias que o mundo está querendo inserir, querendo desconstruir a família moderna que tem se sustentado durante anos, que tem sido um pilar hoje para a sociedade. Então, meus irmãos, como eu falei, você que vai vir conhecer Minas Gerais, quer vir conhecer Minas Gerais, não pode deixar de vir conhecer Pitangui. Pitangui é a 7ª vila do Ouro, então é uma cidade histórica, então tem muitas coisas aí para você poder conhecer aqui em Pitangui e também vir nos visitar aqui na primeira igreja batista em Pitangui, Minas Gerais. Então, meus irmãos, sem mais delongas, né, vamos começar a nossa reflexão desta noite, né? Com muita alegria que a igreja começa mais uma live, né? Olhar para esses bancos vazios me traz uma tristeza tão grande, né? Mas me alegra o meu coração que essa live ela está chegando na casa de muitas pessoas. Domingo passado tinha pessoas extintas assistindo a nossa live, pessoas tanto da igreja, como pessoas de outros países e como pessoas que não fazem parte do nosso ciclo aqui da igreja, e tem sido abençoador ver que a mensagem de Deus ela está chegando em vários estilos de classe social, em vários tipos de pessoas. Então isso alegra muito meu coração. E também esse tempo eu tenho falado que é um tempo que vai contribuir muito para o crescimento da igreja no individual, ou vai contribuir para a morte espiritual da igreja, porque a igreja não é somente a instituição, aqui é o local onde nós nos reunimos para poder apresentar o nosso culto ao Senhor, culto que já começou quando eu levantei na minha meditação, no meu tempo de qualidade com Deus, durante a semana, nos meus relacionamentos, e aí quando eu me reúno na casa do Senhor, eu me reúno com o único objetivo de apresentar o meu culto para Ele. Então, assim, a palavra de Deus fala que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, nós somos a igreja, esse é um tempo de fortalecimento na palavra do Senhor, um tempo de conhecimento, conhecer a Deus e seguir em conhecer. Então, esse é um tempo onde que nós precisamos conhecer e seguir conhecer a Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E aí nós estaremos lendo esse versículo e através desse versículo estaremos fazendo uma exposição em relação à família moderna. A família moderna dos dias de hoje, os princípios e valores da família moderna e os princípios que o mundo tem hoje colocado para a família. O mundo hoje ele tem
tentado distorcer, muitas das vezes, a família moderna, que tem sustentado, a família tradicional, que tem sustentado os pilares hoje. A família tradicional é um plano perfeito que Deus criou, e muitas pessoas hoje têm tentado destruir essa família tradicional com leis, com ideologia de gênero. Então, assim, nós temos como igreja, nós temos que entender qual é o nosso papel dentro da sociedade. Eu e você que temos uma família, qual é o meu papel como marido, como pai, como mulher, dentro de uma família que Deus constituiu para que homens e mulheres sejam felizes. Amém? Então, nos diz assim, primeiramente eu queria orar, não queria começar essa ministração sem orar e colocar esse tempo diante da presença de Deus, que Deus possa nos trazer a iluminação da sua palavra. Então eu queria nesse exato momento orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio qual nós temos, Senhor, de ouvir a sua palavra, de nos atentar, de receber. No nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque este momento no qual nós estamos passando é o momento no qual nós estamos nos aprofundando mais na palavra do Senhor. É o momento em que nós estamos conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo conforto da minha casa, que eu estou assistindo ao culto desta noite. Obrigado pela provisão do Senhor, obrigado pela proteção do Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela proteção, pela paz e pelo cuidado do Senhor sobre a minha família. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos estar lendo o versículo Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Como eu falei, esse versículo é o versículo base, o qual nós estaremos fazendo uma exposição a respeito da família, do papel do homem, do papel da mulher, no contexto da família tradicional, não a família moderna dos dias de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mais uma vez, meu irmão, portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então o texto ele é bem claro e objetivo, não tem curva, ele é claro. O homem ele tem que deixar a sua mãe, deixar o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então o texto ele é claro, não tem rodeio. O homem ele tem que deixar o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, ambos eles se tornarão uma só carne. Aqui está falando do casamento, do sagrado matrimônio. Aqui não está falando sobre ajuntamento, aqui não está falando de amizade, de morar junto, de companheirismo, de amizade estável, não, de união estável, não. Está falando de casamento, está falando de um relacionamento, primeiramente com Deus e com
a sua mulher com o seu esposo. Então está falando claramente disso, homem e mulher, mulher e homem. Para manter a sua casa protegida, cada vez mais os brasileiros investem em itens de segurança residencial, cerca elétrica, alarme, câmeras, monitoramento de portão eletrônico. São itens básicos em diversas localidades. Outros vai optar por morar em condomínios que oferecem um pacote de segurança privado. Investir na segurança do patrimônio de fato é importante. Entretanto, alguns não percebem que outro tipo de segurança ainda é mais necessário, tem sido negligenciado. Falando da segurança emocional, que não se pode alcançar com companheirismo, que pode alcançar com o companheirismo de um casamento harmonioso, de uma família em que se ama e se respeita. Então, olhando para esse cenário, muitos de nós, brasileiros, temos investido em uma segurança. Temos colocado cerca elétricas, temos colocado portões eletrônicos, temos colocado câmeras, tudo com o objetivo de proteger. Essa proteção, vivemos muitas das vezes dentro de uma fortaleza que nós mesmos construímos. Achamos que o bem material, que as coisas que nós conquistamos ao longo desta vida, com o esforço do nosso trabalho, achamos que isso é muito mais importante para nós. Por isso que protegemos as 7 chaves. Por isso que gastamos dinheiro, gastamos fortuna para proteger um bem material. Aí uma palavra, um versículo que eu gosto muito na Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão é aqueles que edificam, em vão é aqueles que guardam. Então assim, se eu gasto meu tempo querendo proteger, querendo guardar as coisas materiais desta vida, eu estou perdendo literalmente o meu tempo. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: o que procuramos proteger dentro de nossa casa? O que procuramos proteger dentro da nossa casa? Eu passei numa determinada casa em Papagaios, e o muro da casa era basicamente uns 3 metros de altura, mais aquele arame farpado por cima, e no meio desse arame uma cerca elétrica, um muro de 3 metros ou mais. E eu olhei para aquela fortaleza, fora as câmeras que tinha na rua principal, na rua lateral e atrás da casa. Eu pensei: mora uma pessoa muito importante ou muito rica aqui nesse bairro, ou ele tem um patrimônio muito grande que é cobiçado por muita gente, e ele está querendo se proteger para ninguém vir roubá-lo. E eu fiquei pensando nessa questão toda. O que a gente tem protegido? O que nós temos procurado proteger dentro da nossa casa? São as coisas que nós temos buscado a conquistar?
É a nossa televisão, é o nosso sofá confortável, é a nossa geladeira, é os nossos bens, é as nossas joias, é o nosso carro. Será que são essas coisas que nós temos buscado proteger para que ninguém entre e possa levar aquilo que nos custou muito e estamos pagando ainda ou terminamos de pagar? Alguns bens materiais talvez, mas a maior importância que protegemos a vida física e o bem-estar emocional de queridos que chamamos de família. Eu acho que a maior proteção que nós podemos proporcionar é o bem-estar da nossa família. A maior proteção que nós podemos dar é a proteção física, é a proteção do bem-estar emocional de cada um da nossa família. Eu e você somos convidados como homens, como sacerdotes, como pais, como esposo, a dar essa proteção de proteger a mente, o coração dos nossos filhos, dos princípios e valores deste mundo. Esses princípios e valores que têm vindo e têm distorcido muitas das vezes os nossos ensinamentos. Esses princípios e valores que estão dentro da escola, que estão no meio de uma sociedade totalmente voltada para o humanismo, de uma sociedade que usa uma frase vinda do inferno que não tem nada a ver. Então eu e você, como chefes, como sacerdote do nosso lar, nós temos esse compromisso de proteger as emoções dos nossos filhos. Temos esse compromisso de nutrir a nossa esposa, de cuidar da nossa esposa. E aí nós realmente estaremos proporcionando uma segurança para a minha família e para a sua família. Somente assim. Porque qualquer investimento que você venha fazer na proteção do seu bem material, o ladrão ele vai entrar e ele vai te roubar. Independente se você tem um muro de 3 metros, independente se você tem câmera, se você tem sensor, independente se você tem 3, 4, 5 cachorros dentro da sua casa, o ladrão ele vai entrar e vai te roubar. Mas uma coisa que o ladrão não vai roubar é quando você dedica o seu tempo em poder estar com a sua família, protegendo as emoções do seu filho, protegendo e nutrindo as emoções da sua esposa, para que a sua casa esteja totalmente protegida. Porque se a sua casa não estiver protegida, se você não estiver protegendo a sua casa nessas incumbências, o desastre vai ser muito grande. E hoje nós temos visto que na década de 50 o índice de divórcio era 20%. Agora, nos anos atuais, o índice de divórcio ele chegou a mais de 50%. Hoje, as pessoas têm buscado ter uma união estável
do que um compromisso com Deus e com o seu parceiro. Então, nós somos convidados, como homens, como sacerdotes, com o chamado que Deus nos deu de trazer esta proteção para a nossa família. Enquanto protegemos a nossa família de algum risco físico, frequentemente negligenciamos outras questões de segurança no lar. Nossas famílias são sujeitas às muitas ameaças espirituais. Como podemos defendê-la? Enquanto nós protegemos a nossa família de algo físico, frequentemente nós negligenciamos outras questões de segurança. A nossa família estão sujeitas às muitas ameaças espirituais. E como podemos defendê-las? Como eu e você podemos defender a nossa família dessas ameaças? Como podemos defender dessas ameaças espirituais? Como podemos fazer para criar e manter lares seguros, capazes de resistir males que destrói muitas famílias e estraga a vida de vítimas, que estraga as vidas de muitas vítimas inocentes? Como podemos fazer isso? Como podemos proteger a nossa família? Como? Às vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que são inúteis, com coisas que são irrelevantes para nós, e esquecemos do bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. E esses dias para cá eu tenho parado e observado qual tem sido a minha postura como pai, qual tem sido a minha postura como marido. De fato eu tenho cumprido com a minha obrigação de proteger o meu filho das influências desse mundo, dos padrões desse mundo? Será que eu tenho sido uma boa influência para o meu filho, no meu comportamento, na minha atitude? Será que eu tenho nutrido as expectativas da minha esposa? Será que eu tenho cuidado, que eu tenho amado a minha esposa da maneira como ela deve ser amada, da maneira como ela deve ser compreendida, da maneira como ela deve ser apreciada? Será que eu tenho respeitado a minha esposa? Se eu não tenho cumprido com essa minha obrigação como sacerdote do meu lar, eu tenho negligenciado essa questão. E eu tenho deixado uma porta aberta dentro da minha família para que princípios e valores distorcidos entrem. Que princípios e valores, conteúdos imorais entrem dentro da minha família e destrói todo o padrão, tudo aquilo que eu construí ao longo do tempo se destrói. Mas eu e você, como os homens, como os sacerdotes, nós fomos chamados para poder ser canal de bênção para a nossa família. Eu e você fomos chamados a conduzir os nossos filhos diante de uma vereda
que vai conduzir ele a um propósito ao qual Deus tem preparado para ele. Eu e você somos convidados a preparar o nosso filho para poder ser bênção dentro dessa sociedade. Eu e você somos convidados a inculcar princípios e valores dentro dos nossos filhos, para que quando ele crescer e tiver a sua família, ele possa passar adiante esses princípios e valores. E aí esses princípios e valores, eles vão sendo multiplicados, porque eles vão passar para os meus filhos, o meu filho vai passar para os filhos dele, e assim sucessivamente, meu irmão. Nós como pais, nós precisamos trazer esses princípios e valores para dentro das nossas famílias. Precisamos deixar de ser omisso e precisamos assumir a nossa responsabilidade de pai, assumir a nossa responsabilidade de marido, de cuidar da esposa, de cuidar do filho e de influenciar, e de assumir a nossa postura como chefe da casa. Porque senão nós estaremos criando exemplos que vai repetir os mesmos erros que você tem repetido hoje. Um homem sem compromisso, um homem que não sabe liderar a sua casa, um homem que não tem princípios e valores, um homem que não tem voz, que não decide nada, um homem preguiçoso, que não estuda, um homem sem perspectiva de vida, e assim sucessivamente. E aí a gente vai ter uma cópia de uma nova geração a partir do seu filho, com as mesmas personalidades que você está tendo, com as mesmas posturas que você está tendo. E aí a gente vai ter uma filha que vai reproduzir os mesmos padrões de sua mãe, os mesmos padrões do seu pai. Sabe por quê? Porque você tem parado no tempo, porque você não tem assumido a sua responsabilidade como marido, porque você não tem assumido a sua responsabilidade como chefe da sua casa. Como eu falei no começo, há uma frasezinha do inferno que muitas pessoas usam, que é: não tem nada a ver. E ontem eu estava conversando com uma pré-adolescente daqui da igreja, e nós estávamos numa confraternização lá em casa, e nós estávamos conversando sobre coisas do cotidiano da igreja, coisas do cotidiano do mundo. E uma das coisas que essa pré-adolescente falou a respeito do vestimento, que ela não gosta de usar roupas que venham expor o corpo dela, que ela entende que o corpo dela é templo do Espírito Santo, então por isso que ela precisa preservar isso. E eu achei aquilo dali maravilhoso, ouvir de uma pré-adolescente, que meninas na idade dessa pré-adolescente estão usando mini saias, estão sendo muito sensual, estão usando roupas totalmente curtas e decotadas, e a postura muitas das vezes do pai é: não tem nada a ver, é uma fase. A postura muitas das vezes dos pais é isso, não tem nada a ver, e aí se torna um objeto de sensualidade para outras pessoas.
E aí se torna uma pedra de tropeço para que outras pessoas caiam. Porque o pai ou a mãe tem visto essa postura e tem se posicionado de uma maneira totalmente normal. Não tem nada a ver. E essas posturas estão dentro da igreja, meus irmãos. As pessoas vêm para dentro da igreja com as mesmas roupas que usa dentro da sua casa. E aí usa essa frase vinda do inferno, não tem nada a ver. E isso é culpa muitas das vezes dos pais. Culpa muitas das vezes de homens omissos. De homens que não assumem a sua responsabilidade. De homens que não governam a sua casa. De homens, desculpa o termo, bananas. Homens que Deus deu a liderança, colocou como cabeça da sua casa, para poder governar, para poder ensinar, para poder instruir, para poder lançar o seu filho. E muitos homens têm lançado os seus filhos quebrados. Muitos homens têm lançado os seus filhos sem princípios e valores. E a esses filhos se juntam e se casam com mulheres sem princípios, sem valores, e formam famílias sem princípios e valores, e geram filhos sem princípios e valores. Que bagunça! Que bagunça! Eu e você somos responsáveis pelo cuidado, pela segurança emocional da nossa família. Eu e você somos convidados a cuidar dos nossos filhos, a instruir os nossos filhos. A Bíblia está cheia de conselhos para nos ajudar a desenvolver um relacionamento familiar bem sucedido. Porque ofereça uma segurança emocional. Na verdade, é impossível impedir que os relacionamentos familiares sofram danos e feridas. A Bíblia está cheia de conselhos que vai nos ajudar no desenvolvimento de uma família bem-sucedida. Mas é impossível impedir que os relacionamentos sofram danos e feridas. Mas se esse relacionamento sofrer danos e feridas com homens imaturos, com homens que estão num corpo adulto, mas com a mente de criança, com a mente de um pré-adolescente, o desastre será maior. Se as feridas desse relacionamento vier dentro de uma mulher que não é resolvida, dentro de uma mulher que não teve uma estrutura familiar, dentro de uma mulher que não foi nutrida, que não foi cuidada pelos seus pais, o desastre será maior. A Bíblia ela tem conselhos, está cheia de conselhos que vai nos ajudar no desenvolvimento de um relacionamento familiar bem-sucedido. Mas é minha responsabilidade como pai de proporcionar esse ambiente de segurança emocional para minha esposa e para os meus filhos. Essa é a minha responsabilidade, que quando o meu filho estiver dentro da sua família, quando estiver com a sua família e ele passar por uma situação complicada, ele vai ter consciência e maturidade e discernimento espiritual
espiritual para poder resolver o problema, sem gerar tantos danos. E se ele está casado com uma mulher que também foi nutrida, foi cuidada, ela também vai ter a sabedoria, o discernimento de Deus para poder lidar com essa situação. Hoje os casais passam por determinadas situações, não sabem resolver. E a primeira opção hoje é o quê? O divórcio. Hoje é primeiro uma discussão, uma briga, uma crise, divórcio. Uma perda, divórcio. Hoje as pessoas casam já pensando: se não der certo, eu vou me divorciar. Se não der certo, eu vou me divorciar. Hoje as pessoas não querem casar, faz união estável, porque já abre uma porta, já fica uma porta aberta. Porque se não der certo, eu saio fora. Mas isso tem acontecido hoje, dentro da família hoje, porque os pais desse século, desse tempo, não têm assumido a sua responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Porque pais têm sido negligentes na educação, têm sido negligentes no cuidado, do zelo, das emoções dos seus filhos. E isso vai chegar um tempo que vai pesar. Não basta dar do bom, do melhor para o seu filho. Não basta dar um celular de última geração. Não basta dar um notebook ou alguma coisa para que a criança fique lá jogada no canto que não te encha mais o saco. Não é isso. Não foi esse o papel que Deus te chamou. Deus não te chamou para que você pudesse barganhar com o seu filho. Deus não te chamou para que você pudesse barganhar com sua esposa. Deus te chamou para que você assuma uma responsabilidade. Responsabilidade de marido, responsabilidade de pai. Então você tem essa responsabilidade, você não pode negligenciar ela. Você tem que assumir a sua responsabilidade dentro do seu lar. Você tem que assumir a sua responsabilidade de educar e de proporcionar um alicerce para o seu filho. Em Salmo 122, eu gosto muito da analogia que filhos são heranças do Senhor, que é como flechas na mão do guerreiro. Então eu gosto muito dessa analogia quando o salmista fala que a mulher, ela é a aljava e os filhos são as flechas. E as flechas, ela fica de cabeça para baixo dentro da aljava. E o arco é o guerreiro, é o pai de família, é o sacerdote. Ele, no devido tempo, ele vai pegar aquela flecha que está dentro da aljava e vai lançar ela no mundo. Então, como mães, as mães têm a responsabilidade de cuidar, de zelar. E o pai tem a responsabilidade de pegar e de lançar o seu filho. Essa responsabilidade só compete ao pai, de lançar o seu filho para a fase adulta, de lançar o seu filho para ser diferente em uma sociedade corrompida. Mas hoje as mulheres estão fazendo o papel dos homens, porque os homens têm se omitido. Hoje as mulheres têm sido pai e mãe dentro das suas casas, porque muitos homens não assumiram a sua responsabilidade e foram embora, abandonaram as suas esposas, abandonaram os seus filhos,
e vive com uma outra família que daqui a um tempo vai cometer o mesmo ato que cometeu com a primeira. Que sociedade nós, como pais, vamos inserir os nossos filhos se eu e você não assumir a nossa responsabilidade? Porque o meu filho, ele é a continuação de uma família tradicional. O meu filho é essa continuação. E como você tem enxergado o seu filho? Quais são as perspectivas de vida que você tem para o seu filho? O que você almeja para a sua família? Aonde você quer chegar com a sua família? Aonde você quer chegar com a sua família? Aonde você vislumbra que o seu filho vai chegar? Quais são os princípios e valores que você tem agregado na mente do seu filho? Para que quando chegar qualquer uma pessoa tentando trazer um novo conceito, ele já sabe que esse conceito é um conceito totalmente errado. E, meus irmãos, isso é gastar tempo. Só que nós vivemos numa vida tão corrida, uma vida cheia de afazeres, uma vida aonde que o fazer é muito mais importante do que o ser, e esquecemos muitas das vezes daqueles que são muito mais importantes para nós. E esquecemos da coisa mais preciosa que Deus nos deu, que é a nossa família. Às vezes estamos preocupados com ganhar o mundo, ser rico, mas perdemos a nossa família, perdemos os nossos filhos, não conseguimos compreender os nossos filhos, não conseguimos entender as fases que eles estão passando. Sabe por quê? Porque eu não tenho gastado tempo em educar o meu filho, em constituir nele princípios e valores. Eu tenho terceirizado a minha responsabilidade para a igreja. Para a igreja. Muitos pais têm terceirizado a sua responsabilidade para a igreja. Hoje os pais acham que a igreja tem a liberdade e tem a responsabilidade de educar o seu filho. Depois da igreja, nós transferimos essa responsabilidade para a escola. Aí a escola, ela não vai negligenciar isso, ela vai o quê? Cumprir o seu papel de educar. Ela vai cumprir o papel de educar, que homens e mulheres têm negligenciado isso. Aí ela vai educar o seu filho com os princípios e valores, com as leis, com todo o conteúdo que está acontecendo hoje, com todo o conteúdo de ideologia de gêneros, com todos os padrões diferentes, com todo o humanismo, aonde Deus está fora de tudo. É isso. Uma vez meu filho chegou em casa e a gente perguntando para ele como que foi o dia dele na escola, na creche, e ele chegou e falou assim: eu sou católico. E a gente parou e falou assim: mas quem te ensinou isso? A gente não fala disso. E aí, quem te ensinou isso? E ele falou assim: não, lá na escola ele foi
falaram para ele que ele era católico. E como lidar com essa situação? Nós trabalhamos com ele, sempre estamos fazendo a atividade, apresentando o Senhor Jesus para ele, através de músicas, através de revistas, através de contos, de histórias bíblicas. Mas se nós não tivéssemos esse feeling, esse diálogo, esse relacionamento com ele, de querer saber como é que foi na escola, ele ia começar a crescer com essa ideologia, ou perdão, com essa frase: eu sou católico. Meus irmãos, nada contra o catolicismo, só que eu e minha família somos evangélicos. Nós ensinamos a Bíblia, para ele, nós ensinamos a respeito do reino para ele. Então, assim, quando você terceiriza a sua responsabilidade para a escola ela vai ensinar da maneira que ela é orientada a ensinar. Quando Deus criou o ser humano, ele fez duas pessoas, um homem e uma mulher. Desde o princípio, Deus ordenou que o casamento fosse um relacionamento especial, íntimo, entre dois. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Gênesis 2, 24. Milhares de anos depois, Jesus repetiu o mesmo princípio com a vontade de Deus para todos. Em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 9, Jesus ele fala praticamente tudo aquilo que foi falado em Gênesis 2, 24. Em Mateus 19, de 4 a 6, Jesus também fala a respeito disso. Dá um link lá em Gênesis 2, 24. Paulo divulga a mesma regra quando ensina que cada homem pode ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Que cada homem pode ter a sua própria esposa e cada mulher pode ter o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, versículo 2. Então, se cada homem pode ter a sua mulher e cada mulher pode ter o seu marido, eu como pai, eu preciso preparar o meu filho para poder assumir a sua responsabilidade como um chefe. Eu como pai, eu tenho a responsabilidade de nutrir, de cuidar, de projetar o meu filho para que quando ele entrar dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ele entra saudável. E ele começa a ser bênção, e ele, quando vai ter os filhos dele vão também frutificar, vão também expandir os princípios e valores desse mundo deturpado. Então, eu e você, como sacerdote, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de não ser omissos, de cuidar das nossas esposas, de trazer essa segurança necessária que a nossa família precisa. Muitos dos problemas dos lares inseguros hoje em dia resulta na desobediência principal desse princípio. Resulta muito nisso. Deixa
deixar homem, pai e mãe. O ato de casar-se e criar uma família, independente das famílias dos pais, o ponto desse aspecto do mandamento não é a distância física, pois encontramos exemplos dentro da Bíblia de pessoas fiéis que moraram perto dos seus pais. Isaac, quando se casou com Rebeca, ele estava próximo, na tenda de Sara. E quando Sara morreu, Isaac ele foi consolado. Gênesis 24, versículo 67. É possível morar perto dos pais e ainda desenvolver uma família independente, mas não é fácil. Há duas tendências erradas que frequentemente atrapalham uma família. Morar perto de pais não é fácil, mas há duas tendências que atrapalham muito no desenvolvimento de uma família. O primeiro ponto que atrapalha muito um casal recém-casado morar próximo dos seus pais. O primeiro ponto é pais que interferem nos assuntos dos filhos casados. Esse é o primeiro ponto. É o pai se achar que tem a necessidade de se meter na vida do filho casado, da maneira como ele tem que fazer, da maneira como ele tem que educar o filho dele, da maneira como ele tem que conduzir a esposa dele, a não ser que esse homem é um homem que tem agredido a sua esposa constantemente, tem agredido os seus filhos. Aí de fato eu concordo que o pai ele precisa se intrometer, mas isso também é culpa de um pai que não deu uma base. O filho só vai estar repetindo os erros que o pai cometeu, ele só vai estar espelhando tudo aquilo que o pai fez. É justamente isso. Pais que interferem nos assuntos dos filhos casados, não gastou tempo, não teve um tempo de qualidade com o seu filho no período quando ele estava na sua casa, não ensinou, não cuidou, não projetou ele para o futuro, não preparou ele para dentro de um casamento, agora se acha no direito de poder querer se intrometer na maneira como ele está educando ou conduzindo a sua casa, querendo remir o tempo. Hoje em dia os pais estão querendo remir o tempo. Não fez na fase, não fez no tempo quando o filho estava dentro de casa. Agora que o filho está casado com a sua família, vivendo, lutando, tentando conduzir, tentando ensinar, tentando amar, e o pai acha no direito agora de querer trazer algumas orientações, sendo que ele não fez isso no tempo que era oportuno. Então, meus irmãos, nós como os pais, nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade. Nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade de projetar o nosso filho para a fase adulta, de cuidar, de prover, de preparar ele para poder futuramente ele assumir uma família, de ele encontrar em Deus uma esposa, de ele ter filhos debaixo da presença do Senhor. E o segundo ponto que atrapalha muito um recém-casado está morando próximo dos seus pais, filhos casados que não assumem a responsabilidade, filhos casados que não assumem
a sua responsabilidade própria da família. É justamente isso, meu irmão. É a reprodução de uma paternidade fracassada. É uma reprodução de um pai que fracassou. E aí a gente vai estar vendo filhos que está repetindo as mesmas posturas do pai. Como algumas pessoas sabem, eu passei por vários lares adotivos. E cada lar que eu passei, o meu caráter foi forjado. Mas não me prepararam para o casamento, não me prepararam para a fase adulta, não me prepararam. E quando eu entrei no casamento, foi uma briga muito grande com os princípios que eu tinha, com os novos princípios que eu não sabia. Que Deus abençoe grandemente a minha esposa, porque só ela sabe o quanto a gente penou nos primeiros momentos de casar, as responsabilidades que cumbiam a mim, as posturas que eu precisava tomar como chefe, como marido, mas porque isso não foi me ensinado, eu não fui preparado, eu não fui nutrido por um casamento. Para poder ser chefe, para poder conduzir, para ser cabeça de uma família. Filhos casados que não assumem a sua responsabilidade dentro da família. Então eu e você, como pais, como sacerdote, nós temos essa responsabilidade de conduzir os nossos filhos, de projetar os nossos filhos, para que ele entre dentro de uma família e cumpra o seu papel, o seu propósito, e assuma a sua responsabilidade com a sua esposa, com os seus filhos, assuma a sua responsabilidade dentro da sociedade, dentro dos seus compromissos, que seja um homem de uma palavra só, que seja um homem íntegro. Porque hoje nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que os princípios e valores não valem. Antes, na época, a palavra era assinatura. Hoje não. Hoje o papel vale muito mais do que a palavra. Porque como homens, como nós, pais, não temos assumido as nossas responsabilidades de poder nutrir os nossos filhos, de poder constituir um caráter íntegro. Estamos terceirizando a nossa responsabilidade, e isso vai nos ser cobrado. E se unir à sua mulher. Nessa palavra encontramos dois aspectos importantíssimos num bom casamento. Unir-se à sua mulher. Nessa frase encontraremos dois aspectos importantíssimos para um bom casamento. Primeiro aspecto: unir-se à sua mulher. O ato de se unir surge o compromisso do casamento. Os costumes, as leis mudam de época para outra, de um país para outro, mas a ideia de assumir um compromisso no casamento com a pessoa é essencial. No Brasil, atualmente, essa união exige um casamento lícito, devidamente registrado no cartório. Pessoas que vivem amigada estão evitando o compromisso do casamento, deixando aberto as portas de saída.
O relacionamento de tais pessoas não se trata de casamento, mas sim de fornicação, um pecado contra o par e contra Deus. O relacionamento de tais não se trata de um casamento, mas sim de fornicação, um pecado contra o par e contra Deus. Venerado seja em todo matrimônio eleito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos os matrimônios eleitos sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Hoje as pessoas não querem assumir um compromisso com as outras, um compromisso de casamento. Hoje as pessoas estão muito mais interessadas em uma união estável, porque abre uma porta na lateral ali do seu relacionamento, porque não deu certo, eu caio fora. Não deu certo, eu vou embora. Mas elas esquecem que elas estão vivendo na fornicação. Elas esquecem que elas estão vivendo no pecado. Pecado contra Deus. E aí a palavra de Deus é maravilhosa, que fala: venerado seja em todos os matrimônios o leito sem mácula, o leito sem pecado, o leito sem prostituição, o leito sem adultério, o leito onde exala a presença do Senhor, sem mácula, sem podridão, aonde eu posso deitar a minha cabeça tranquilo, sem peso, sem acusação. É esse o leito que Deus deseja para essa nova geração, para os nossos filhos. Mas isso depende de mim e de você como pai, de assumir a sua responsabilidade, de projetar o seu filho, de cuidar do seu filho. Essa é a nossa responsabilidade. O segundo aspecto, eu falei que este trecho desse versículo, ele nos dá dois aspectos. O primeiro nós falamos, e agora o segundo aspecto. E se une a sua mulher. Em 3 palavras, Deus excluiu muitos motivos de lares estáveis. Deus, na Bíblia, autoriza cada homem a casar-se com uma mulher. A prática comum de divórcio, a prática comum de divorciar e casar com outra, não é da vontade de Deus. Deus não criou Adão, Eva, Ana e Sara. Deus criou um homem, uma mulher. O casamento hoje é um relacionamento fechado, exclusivo entre duas pessoas. Eu não tenho direito nem de pensar em me separar da minha esposa para casar com outra. Devemos observar outra coisa importante nesta palavra. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não autorizou que o homem tivesse relacionamento sexual com um animal, nem com outro homem. Ele já tinha criado diversos animais, mas nenhum deles foi feito para ser companheiro íntimo
do homem. Adão pôs o nome de todos os gados, árvore do céu e todos os animais, todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não havia ajudadora idônea. Gênesis 2, capítulo 20. Também é óbvio que Deus não criou Adão e João. Não importa quantas teorias que os homens inventam, quantas leis que os políticos fazem, as relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo será condenada pela palavra de Deus. Será condenada pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num período aonde que leis estão sendo criadas, aonde que a família tradicional ela já é algo ultrapassado. Nós estamos vivendo períodos hoje que os princípios e valores da família tradicional não se aplicam hoje à família moderna. Hoje as pessoas estão abrindo mão de ensinar e conduzir os seus filhos dentro dos padrões bíblicos. Estão ensinando e conduzindo os seus filhos dentro do padrão do mundo. E aí, no final, você vai obter o resultado dessa postura tua como pai, como sacerdote. Por isso também Deus nos entregou as concupiscências do coração e a imundície, para desolar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus e mentiram, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, bendito, eterno, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também o homem deixou o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpes, recebendo entre si a recompensa que convém os seus erros. Romanos 1, 24 a 27. Esse cenário todo aqui que o apóstolo Paulo está descrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 4 e 20, de 24 a 27, isso é responsabilidade de homens que não têm assumido a sua paternidade. Isso aqui é um cenário de homens que não têm se posicionado, que têm negligenciado a sua paternidade. Jesus, quando foi lá para ser batizado para João Batista, quando ele sai das águas, o Espírito de Deus vem sobre ele e uma voz do céu fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deus afirma a sua paternidade sobre a vida de Jesus. Deus afirma ele como homem: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, quando eu negligencio a minha paternidade, quando eu não afirmo meu filho, não afirmo a minha filha, o mundo vai afirmá-la.
As leis aí vão afirmá-la. Os conteúdos na internet, na mídia, vai afirmar. E aí não tem como depois você colocar a mão na cabeça e falar: aonde foi que eu errei? Você errou quando você não assumiu a sua responsabilidade como pai. Você errou quando você não assumiu a sua responsabilidade de trazer uma segurança emocional para a sua família. Você errou aí, de você não ter afirmado o seu filho, de você não ter nutrido ele. Aí que você errou. E aí, meu irmão, a recompensa vai ser essa. Semelhantemente, a recompensa vai ser essa, como diz os versículos: pois Deus os abandonou nas paixões inflames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à sua natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, se inflamarem em sua sexualidade uns para com os outros, homem com homens, como cometendo torpes, recebendo entre si a recompensa que convém os seus erros. Então nós temos a responsabilidade de assumir a nossa paternidade sobre a vida dos nossos filhos, para que nós não venhamos chegar a colocar a mão na cabeça e falar: onde foi que eu errei, de querer culpar a Deus. Aonde estava o Senhor? O porquê o Senhor deixou acontecer isso? Essa responsabilidade é minha, de afirmar o meu filho, de trazer a segurança emocional para o meu filho, para a minha família, para o meu lar. Tornando-se dois uma só carne, no meio da libertinagem do nosso mundo, a ideia de fidelidade matrimonial parece antiquada. Filmes, novelas, revistas, jornais sugerem que a paixão é incontrolável e a traição é inevitável. O mesmo artigo mentiroso que enganou Eva no jardim do Éden continua enganando milhões de pessoas. Continua enganando milhões de pessoas. Que a paixão é incontrolável e a traição é inevitável. Essa é uma mentira do diabo. E essa mentira ela tem chegado em casamentos e tem destruído. Ela tem chegado em recém-casado que às vezes não tem uma base, de pessoas que não foram nutridas, que não foram cuidadas, que não foram projetadas para o casamento e estão passando por isso. Aí essa mentira tem chegado, tem destruído famílias. Essa mentira tem chegado e ela tem destruído as famílias. Dentro da igreja, fora da igreja, isso tem chegado. O cristão que respeita a Deus vai contra as tendências pecaminosas da sociedade que defende a libertinagem. Então eu e você temos uma responsabilidade de ir contra a libertinagem. Essa libertinagem nós não podemos aceitar ela dentro da nossa casa. Essa libertinagem nós não podemos deixar que os nossos filhos cheguem na fase adulta, cheguem dentro de um casamento com essa libertinagem, porque isso é padrão do mundo, não é padrão de Deus, não é um modelo de família de Deus, não é. Em um artigo na revista Época de 99, acertou
A revista acertou quando descreveu uma grande parte do problema dos jovens terem relação sexual. Quem é adolescente hoje tem nos pais o exemplo de uma geração que derrubou barreiras para tornar o sexo antes do casamento algo socialmente aceitável. O sexo socialmente aceitável. Temos que mudar esse quadro. A formação pode ser a fornicação, ela pode ser socialmente aceitável, mas nunca ela tem que ser moralmente aceitável. Mesmo que isso não consiga mudar o pensamento de todo, mesmo que nós não consigamos mudar o pensamento de todo, podemos e devemos começar a trazer essa mudança dentro da igreja, dentro dos nossos lares. Que a fornicação, ela é algo aceitável, ela é algo socialmente aceitável, mas ela nunca vai ser moralmente aceitável. Hoje a fornicação é aceitável, dentro da sociedade isso é aceitável, mas isso não pode ser moralmente, isso não pode ser moralmente aceitável. Eu e você, como pais, como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de combater essas ideologias, nós temos a responsabilidade de combater isso, porque isso é uma mentira do diabo, e os nossos filhos estão crescendo dentro desse cenário, e se eu não assumir a minha responsabilidade, o meu filho vai agregar tudo isso na sua bagagem de crescimento e vai levar para a fase adulta, e depois vai levar para dentro de um relacionamento, e depois vai passar isso para os seus filhos. Então eu e você temos essa responsabilidade, que isso não é algo aceitável. Nós temos que combater isso dentro das igrejas, nós temos que combater isso dentro dos nossos lares. Se nós queremos uma família, se nós queremos uma segurança para a nossa família, nós queremos ir de encontro a esses princípios e valores. Nós temos que ir encontrar essa ideologia. Porque não é simplesmente, não basta simplesmente eu trazer uma segurança para a minha casa com câmeras, com um monte de coisa, mas se eu